Muito bem, recordamos então o tema de abertura deste jornal. Aguardamos a qualquer momento que comece. Aliás, Graça Freitas já está assentada já para dar início a esta conferência de imprensa no dia em que a Direção-Geral da Saúde vai decidir sobre a vacinação na faixa etária entre os 12 e os 15 anos. Recordo que esta vacinação sim é possível, mas só com prescrição médica, isto adolescentes, jovens associados com patologias têm direito a esta vacinação. Depois de muita polémica no país, de alguma indecisão, permitam-me a expressão, e também de muitos alertas e até avisos políticos, quer do Governo, quer por parte do Presidente da República, que tem defendido a vacinação nesta faixa etária, a Direção-Geral da Saúde vai então pronunciar-se publicamente sobre o assunto e vai fazer esta comunicação ao país. Recordo que ontem o Secretário de Estado da Saúde já tinha deixado em aberto esta possibilidade, mas esta é uma decisão da Direção-Geral da Saúde e penso que Graça Freitas está neste momento em condições de falar aos jornalistas. Está a fazer este compasso, à espera que todos sejam prontos. Agora sim, vamos ouvir. Vamos então começar. Eu começava por apresentar, já o conhecem, mas o professor Luís Graça, que é professor de Imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e é o coordenador adjunto da Comissão Técnica de Vacinação Covid e que fará comigo esta conferência e estará também à vossa disposição para responder às questões que entenderem pertinentes. Na sequência da última vez que estivemos juntos sobre este assunto, a Direção-Geral da Saúde informa que relativamente à vacinação contra a Covid-19 em adolescentes com 12 a 15 anos, foi possível analisar novos dados disponibilizados nos últimos dias, sendo de referir à data que os mais de 15 milhões de adolescentes vacinados nos Estados Unidos da América e na União Europeia confirmam que os episódios já reportados de miocardite e pericardite são extremamente raros e têm uma evolução clínica benigna. A Agência Europeia de Medicamentos continua a monitorizar estes episódios. A Direção-Geral informa também que não foram conhecidos novos alertas de segurança com a utilização destas vacinas, nomeadamente na União Europeia e nestas faixas etárias. Assim, dando continuidade à comunicação de 30 de julho, a DGS, ouvida a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, mantém a recomendação da vacinação prioritária das pessoas com 16 ou mais anos e dos adolescentes com 12 a 15 anos com comorbidades de risco. A DGS recomenda a vacinação de todos os adolescentes de 12 a 15 anos de idade. Esta recomendação, que surge na sequência da análise dos dados de vacinação nestas faixas etárias, nos Estados Unidos da América e na União Europeia, tem caráter universal, pelo que as vacinas estarão disponíveis para os adolescentes, acompanhados pelos progenitores ou tutores legais, sem necessidade de indicação médica. A Direção-Geral da Saúde vai atualizar a norma 002 de 2021 para contemplar esta nova recomendação. A Direção-Geral da Saúde e a Comissão Técnica de Vacinação continuam a acompanhar a evolução do conhecimento científico, da situação epidemiológica e da informação sobre as vacinas contra a Covid-19, podendo atualizar as suas recomendações a qualquer momento. Estamos então disponíveis para as vossas perguntas, eu e o professor Luís Graça. Boa tarde, Diogo Ramalho da Record TV. Pergunto-lhe quando é que vai iniciar-se este processo de vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos? Muito obrigada pela questão. Portanto, como sabem,
Todos os processos de vacinação começam com uma recomendação técnica e depois da recomendação técnica a parte logística faz o seu trabalho. Portanto, a partir deste momento está aberto o caminho para a vacinação universal destes jovens, dos 12 aos 15 anos, e será depois a parte da logística que comunicará em que moldes é que vai acontecer efetivamente a vacinação. Mas é muito importante a pergunta. Não se tenha a expectativa que é hoje que começa. Hoje foi tomada a decisão técnica e depois vem a decisão logística. E acha que essa decisão logística vai chegar a tempo de vacinar os jovens antes do início do ano letivo? Não sei, vamos ver, esperemos que sim, mas também quero aqui dizer que se não for exatamente antes do início do ano letivo, será nos dias a seguir e, portanto, a questão do ponto de vista do impacto desta vacinação na epidemia, enfim, se for mais uma semana ou menos uma semana, não terá um impacto negativo importante e, portanto, vamos deixar agora as questões logísticas para fazerem o seu trabalho e, se for possível antes do início do ano letivo, será. Se for possível só uns dias depois, também será, e o impacto não será grande no ano letivo nem na saúde das crianças. Bom dia, Eunice Lourenço, da Rádio Renascença. Queria perguntar se a pressão política e social à volta desta matéria é um fator positivo ou negativo para esta discussão e para a decisão. E tinha uma pergunta que não é propriamente sobre a vacinação dos 12-15, mas está correlacionada com toda a vacinação, que tem a ver com os testes de imunidade. Também há muita expectativa sobre os testes de imunidade, mas também tanto o Secretário de Estado da Saúde como o comandante da Task Force manifestaram algumas reservas, dizendo que não são só os anticorpos a definir se as pessoas estão imunes ou não, e acho que era útil um esclarecimento sobre se os resultados dos testes de anticorpos são o único fator para uma decisão de uma terceira dose. Queria, por fim, deixar um pedido, que era se os estudos relacionados com a vacinação dos adolescentes são divulgados ou no site da DGS ou de outra forma qualquer. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. As questões da imunidade será o professor Luís Graça a responder. Eu vou responder em relação à primeira pergunta. No dia 30, quando nós fizemos o outro comunicado, houve duas coisas que eu vou recordar a todas as pessoas para verem exatamente o que foi escrito. A Direção-Geral da Saúde recomendará a vacinação universal de adolescentes dos 12 aos 15 anos logo que estejam disponíveis dados adicionais. E é muito interessante, e a pergunta que fez também, isto é um boletim que está publicado, é do CDC, que foi exatamente no dia 30 de julho que saiu este reporte que acrescenta à casuística dos Estados Unidos um número acumulado de 9 milhões de adolescentes vacinados e das reações que tiveram. E este reporte foi muito importante. Na semana seguinte saíram dados da União Europeia, portanto nós fazemos parte de uma rede europeia, Portugal tem assento nessa rede e foi possível, através desse comitê, sabermos que as cerca de 6 milhões de vacinas que já tinham sido dadas em países europeus não tinham acrescentado um sinal de alerta àquilo que já sabíamos, que era a possibilidade de haver episódios de miocardites e de pericardites. E, portanto, foi a sequência destes acontecimentos e a continuidade destes acontecimentos que levou a que no dia 30 nós tivéssemos um parecer e hoje, dia 10, tínhamos outro. Porque também no dia 30, e sem saber quando é que podíamos tomar uma decisão de vacinação, recomendação universal, se ela fosse tomada, que nós abrimos a porta à vacinação de caráter individualizado, se justificasse e quando chegasse à altura desta faixa etária ser vacinada. E, portanto, este comunicado de hoje, esta decisão de hoje, é uma decisão técnica que veio na sequência de novos dados. Volto a dizer, 15 milhões de dados nos Estados Unidos e na União Europeia, adolescentes vacinados, que não aumentaram
o sinal de risco e também na União Europeia não houve um novo sinal de alerta. E, portanto, com essas esses dois factos que surgiram nos últimos dias, nós tomamos a decisão de recomendar com caráter universal, portanto, sem carecer de qualquer consulta médica ou de aconselhamento médico ou de discussão com médico assistente, abrir a todos os adolescentes dos 12 aos 15 anos a vacinação. Quanto à publicação, creio que respondi. Os dados americanos estão publicados, são do Centro de Doenças americano, do CDC, e depois os outros dados, os europeus, são de um comitê interno e, portanto, nós não os podemos publicar, mas serão publicados oportunamente, de certeza, através das agências de farmacovigilância. Professor Graça. Em relação aos testes de imunidade, importa referir que a eficácia e a efetividade das vacinas não pode ser medida exclusivamente com estes testes serológicos. Na verdade, os ensaios clínicos que foram a base da autorização da utilização das vacinas não se basearam em serologia, mas basearam-se antes na eficácia das vacinas em prevenir infecções em pessoas vacinadas. Prevenir infecções e prevenir doença causada por essa infecção. Do mesmo modo, a decisão sobre a necessidade de uma terceira dose terá que ser tomada com base em dados da proteção que as vacinas continuam a manter contra a doença que é causada por esta infecção e não por dados serológicos. E existe uma grande unanimidade nas diferentes agências que se pronunciam sobre as vacinas em relação à inadequação de testes serológicos para decisões sobre a vacinação. Quer em Portugal, quer em outros países, há uma monitorização contínua da efetividade das vacinas que vão sendo administradas na população para verificar se existe uma perda de efetividade, que se mede com o aumento do número de infecções e se isso deve condicionar medidas para reforçar a proteção de grupos populacionais onde esta efetividade possa estar a decair. Volto a repetir, os testes serológicos não estão recomendados no nosso país nem nos outros países para ser base para a tomada de decisões sobre o estado de proteção conferido pelas vacinas. Boa tarde, Manuel de Sousa, da RTP. Eu vou fazer uma pergunta que não tem a ver com a vacinação dos jovens, mas eu gostava de saber quem é que são estas pessoas que estão a morrer todos os dias. São pessoas já vacinadas? As pessoas que estão em estado grave nos hospitais são pessoas já vacinadas? Se existe essa estatística? Por outro lado, o Dr. Luís Graça referiu numa entrevista ao telejornal da RTP que haveria o número de crianças infectadas era superior na idade abaixo dos 12 anos do que na faixa etária de 12 a 15 anos. Se há alguma previsão que possa estender a vacina para essas crianças. E, por último, quando é que vão recomeçar os eventos de testes no campo cultural? Eu, antes de passar ao professor Luís Graça, vou tentar responder à sua questão inicial, que tem a ver com a mortalidade, em como é que está a acontecer a mortalidade no nosso país. Como sabem, nós temos estado a divulgar esses dados aos órgãos de comunicação social que nos pedem, foram divulgados na conferência do Infarmed e vamos passar a integrar esses dados de forma regular na informação que a Direção-Geral fornece, uma vez que nós os temos e os escolhemos por regra. Tem havido uma mortalidade diária que é conhecida de todos, que ronda os 17, 18, 19, 20 casos nos últimos dias. Essa mortalidade diária ocorre predominantemente em pessoas muito idosas e também predominantemente em pessoas muito doentes. Dito isto, estas pessoas pertencem a 3 grupos diferentes em função do seu estado vacinal. Há pessoas que têm 2 doses da vacina, o que não é de estranhar, porque, como sabemos, a vacina não é
totalmente efetiva e, sobretudo, não é tão efetiva como nós gostaríamos nos mais velhos. Depois há pessoas que têm apenas uma dose da vacina e há algumas pessoas que não têm nenhuma dose da vacina e, portanto, há 3 grupos distintos. Volto a dizer, são quase todas pessoas muito idosas, a média etária neste momento é superior a 80 anos e a maior parte delas tem comorbilidades e, portanto, é uma mortalidade que está, enfim, de acordo com o que seria expectável em função da efetividade da vacinação e, como lhe disse, vamos passar a incorporar essa informação em boletins periódicos da Direção-Geral da Saúde. Se alguns dos senhores jornalistas precisarem dessa informação, a Direção-Geral disponibilizará, já tem saído em órgãos de comunicação social, foi apresentada também no Infarmed. Mas a maior parte tem vacina ou não tem as 2 doses da vacina? A maior parte das pessoas tem 2 doses da vacina, o que eu volto a dizer está expectável para a efetividade da vacina em relação à variante Delta. Portanto, nós não nos podemos esquecer que neste momento a variante dominante em Portugal é a Delta, que são necessárias 2 doses da vacina para dar proteção, mas mesmo com 2 doses há uma faixa da população que não fica imunizada e depois aqui o professor, se quiser, falará melhor do efeito etário que existe nesta questão da menor efetividade da vacina em pessoas que são mais velhas e que têm patologias associadas. Portanto, seria esta a questão que eu responderia. Passaria agora ao professor Luís Graça. Só para salientar essa questão, os números podem ser enganadores. À medida que o processo de vacinação avança, e neste momento, na população acima dos 80 anos, temos 99% das pessoas com 2 doses, e muitas destas pessoas são pessoas com uma condição muito frágil. Uma infecção respiratória, seja por Covid ou por outra causa, é sempre uma situação que faz perigar a vida de pessoas que têm uma situação clínica de grande fragilidade. Estando toda essa população já vacinada com 2 doses e não sendo as vacinas com uma eficácia, uma efetividade de 100%, é esperado que haja algumas infecções que poderão ser perigosas nessa população. Estando todas as pessoas praticamente vacinadas, todas os óbitos vão ser necessariamente em pessoas vacinadas. E isto não significa que as vacinas não estão a ter a efetividade que nós esperamos. E, na verdade, se alguma coisa nós aprendemos nestes 8 meses, nos quais, desde que o professor António Sarmento foi o primeiro português a receber a vacina, é que as vacinas têm mudado o curso da infecção no nosso país e a mortalidade que nós observamos em janeiro e fevereiro é algo do passado e que já não se verifica. Por isso, é natural que pessoas infectadas continuem, cada vez mais sejam a maioria dos óbitos, porque cada vez há mais pessoas vacinadas, mas isto não significa que as vacinas não estão a ter o grau de proteção que nós prevemos com base nos estudos feitos até agora. Havia uma outra pergunta que me escapou. Era sobre Certo, já me recordei. É verdade, existe, em relação aos adolescentes, houve pessoas que transmitiram opiniões diferentes. No entanto, importa salientar, e este é um tema complexo, que depois de ter falado com pessoas muito competentes de diferentes áreas, existe um certo consenso, quer no nosso país, quer em outros países, em relação a alguns aspectos relacionados com os adolescentes. Primeiro é que a doença causada pela infecção nesta população tem um curso habitualmente favorável. A maior parte dos adolescentes que não têm doenças, que não têm comorbilidades, tem uma doença ligeira que, na sua vasta maioria, resolve sem sequelas. Em segundo lugar, nesta faixa etária não contribui de um modo muito significativo para a transmissão da doença por comparação com faixas etárias adjacentes. Ou seja, quando nós olhamos para o número de casos por população entre os 12 e os 15 anos, este número de casos por população é significativamente menor que o número de casos acima dos 16 anos, onde o aumento de casos é muito grande, e é também menor que o número de casos na faixa etária imediatamente abaixo dos 12 anos. As vacinas têm impacto em evitar a transmissão do vírus nestas faixas etárias e em outras faixas etárias, e isto é mantido com a variante Delta. Muito se tem falado sobre a transmissão,
E os dados, e existe uma unanimidade em mostrar que as pessoas que são vacinadas têm uma menor probabilidade de ter infecção e uma menor probabilidade, como tal, de transmitir. Não, eu perguntei se havia alguma probabilidade dos jovens com menos de 12 anos, uma vez que têm mais doença do que os jovens entre os 12 e os 15 anos, se se pensa em vacinar ou se há alguma evidência nesse sentido? Não há vacinas autorizadas para essa faixa etária, estão a ser feitos ensaios clínicos com populações dessa faixa etária, mas naturalmente que até ver resultados desses ensaios clínicos não faz sentido discutir a vacinação dessa faixa etária. E era a pergunta dos eventos testes na cultura. Eu não sei responder a essa pergunta. Eu sou diretor do Doutor de Portugal. Se entrar em contato com ele, daria essa resposta, porque ele está a acompanhar esses eventos testes. Boa tarde, Alexandra Monteiro, da TVI. Doutora Graça Freitas, eu vou regressar ao tema da tomada de decisão, dessa decisão que foi anunciada hoje. A doutora Graça Freitas elencou aqui os vários dados científicos que estiveram na base da decisão que foi anunciada, mas pergunto-lhe, tendo em conta tudo o que aconteceu ao longo destes 10 dias, de tantas pessoas que deram a opinião, que defenderam, sobretudo, que se avançasse com a vacinação universal destes adolescentes, pergunto-lhe se esta decisão, quando foi tomada, foi especificamente uma decisão baseada em caráteres científicos, ou se teve também uma percentagem de decisão política, e se a Direção-Geral de Saúde e a Comissão de Vacinação considera que há demasiadas pessoas a opinar sobre o assunto e que tornam difícil tomar estas decisões. Por fim, queria saber, estamos a falar de um universo de quantos adolescentes entre os 12 e os 15 anos? Muito obrigada. Muito obrigada. Então, obrigada. Se me permitem, vou começar pela parte mais simples de todas, que é dizer que este universo de adolescentes é de cerca de 400 mil. Portanto, estamos a falar destas pessoas. Sabemos pelo estudo serológico que o INSA fez que algumas já terão tido imunidade pela doença, portanto, serão pessoas que já têm alguma imunidade transmitida pela infecção natural, mas são 400 mil no seu total. Relativamente às variadíssimas opiniões que têm acontecido nesta semana e nas outras semanas sobre a pandemia, obviamente a diversidade de opiniões é um bem em si. Nós estamos numa democracia, as pessoas que têm informação privilegiada ou que têm a sua opinião podem e devem dá-la, e portanto a Direção-Geral da Saúde, pois a CTVC tem aqui o seu coordenador adjunto que se poderá pronunciar, mas a Direção-Geral da Saúde obviamente ouve as opiniões, ouve o que se passa, não está aliada das circunstâncias, mas centra-se, e eu aqui queria dizer isto com toda a serenidade, centra-se nos dados que tem de forma objetiva. E, portanto, os dados que nós conseguimos, e é para isso que tem comissões técnicas independentes. O meu trabalho não interfere com o da comissão técnica. A comissão técnica entrega no fim um parecer. E a comissão técnica faz isso mesmo. Analisa dados técnicos que a ciência produz, que a farmacovigilância produz, que os países vão publicando, que nos diferentes comitês internacionais vamos tendo acesso, e vai fazendo uma análise desses dados. E, obviamente, fará outro tipo de análises sociológicas, análise do bem-estar, análise de saúde mental, por exemplo, e é dessa conjugação que a Comissão Técnica de Vacinação fornece à Direção-Geral um parecer. Sobre esse parecer, a Direção-Geral não é neutra. A Direção-Geral tem um grupo interno que trabalha a área das vacinas e das doenças infecciosas, e olhamos para a recomendação da CTVC, e se a recomendação da CTVC for bem sustentada, bem baseada como tem sido, nós, obviamente, acatamos essa recomendação. E foi o que aconteceu desta vez. E o que aconteceu, volto a dizer, no dia 30, quando emitimos o primeiro comunicado. Nesse dia, a Direção-Geral considerou
ouvidos os pediatras, ouvida a Comissão Técnica de Vacinação, que produziu um parecer que não foi no mesmo sentido deste, que não havia ainda a totalidade dos dados que nos dessem segurança para recomendar de forma universal. Notem bem, quando nós dizemos um determinado grupo etário pode ser vacinado, isto é uma receita universal, é para todos, é abrir o acesso a toda a gente dentro daquela faixa etária. E quando fazemos isto, abrir o acesso a todos, não é uma avaliação personalizada entre um médico e um determinado doente, um médico e uma pessoa. É uma decisão universal. Nós temos que estar certos à data, com o que sabemos, com os dados que temos, que os benefícios superam os riscos e que esses riscos são conhecidos, são controlados, são mínimos, têm um caráter benigno, uma evolução benigna igualmente e são extremamente raros. E, portanto, há 10 dias faltava-nos alguma informação, nomeadamente, eu disse-o, informação gerada na União Europeia, se bem que, obviamente, os Estados Unidos sejam um país que produz ótimos dados. E o CDC americano é uma instituição de referência em todo o mundo. De qualquer maneira, preferimos aguardar uns dias, preferimos que saíssem mais dados para consolidar a nossa opinião. Obviamente não estivemos surdos nem cegos a tudo o que foi sendo dito, mas, volto a dizer, a decisão foi baseada num parecer da Comissão Técnica de Vacinação, sobre o qual, já agora também digo, que a Direção-Geral não tem a mínima intervenção. Portanto, reúne autonomamente, produz um parecer e esse parecer é entregue à Direção-Geral. E eu agora passaria ao professor Luís Graça. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer que tem sido um privilégio trabalhar com as pessoas da Comissão Técnica de Vacinação, que são pessoas muito competentes em diferentes áreas multidisciplinares, e também tem sido um privilégio contactar com especialistas que apoiam as decisões da Comissão Técnica e acompanhar o processo da maior campanha de vacinação da nossa história à medida que ele vai evoluindo. E eu quero salientar isto porque esta campanha de vacinação, a maior da nossa história, significa que o processo científico vai evoluindo muito rapidamente ao longo deste tempo. E a informação que nós temos e a informação disponível para tomarmos decisões que têm que ser tomadas num determinado momento, frequentemente não têm o tempo de maturação que as decisões que são habituais em tomadas de decisão em processos que não estão a acontecer com esta velocidade. E aquilo que muitas vezes pode aparecer como uma mudança rápida de posição, procura sempre ser uma tomada de decisão com a melhor evidência disponível nesse momento. Eu quero ilustrar isto com um exemplo, que foi, por exemplo, o que aconteceu há uns meses atrás com a identificação de sinais de risco de tromboembolismo com trombocitopénia associados com uma determinada vacina numa determinada faixa etária e que também motivou uma grande discussão com muitas opiniões diferentes e aquilo que nós acabámos por decidir foi ir ajustando a nossa posição ao longo de poucas semanas de acordo com a melhor evidência disponível que rapidamente estava a chegar. E agora, olhando para trás, conseguimos estar confortáveis que essa foi a melhor decisão e a decisão que melhor salvaguardou a segurança da campanha de vacinação e da nossa população. Da mesma forma, não sendo os adolescentes um grupo prioritário, ou o grupo mais prioritário neste momento, ou seja, os adolescentes saudáveis têm um grau de benefício que é inferior aos adolescentes com doenças, com comorbilidades, e também transmitem menos a doença que as pessoas com mais de 16 anos e têm menos complicações que as pessoas com mais de 16 anos, mantém-se atual a recomendação que as pessoas com mais de 16 anos, porque transmitem mais a doença e porque têm mais complicações, devem ser vacinadas primeiro que adolescentes saudáveis. Havendo esta priorização, era mais seguro aguardar algum tempo para tomar uma decisão definitiva sobre a vacinação desta população saudável. Por isso, Portugal está num grupo de países que teve uma atitude mais prudente de aguardar por mais resultados antes de alargar esta recomendação.
quero salientar que também é consensual que o maior benefício que a população dos 12 aos 15 anos recebe da vacinação é o benefício em termos do seu bem-estar de saúde mental, do seu bem-estar social e o bem-estar educacional. E isto é algo que é importante e tem que ser valorizado também no processo de tomada de decisão. Mas eu quero apresentar este argumento para demonstrar que há um momento adequado para a tomada de decisões, para garantir que as decisões são feitas com prudência e que nós podemos manter a confiança da população portuguesa no processo da vacinação, deste processo de vacinação destas vacinas e do nosso Programa Nacional de Vacinação, que é algo em que nós nos devemos orgulhar, uma vez que esta relação de confiança é percebida pela população que recebe as vacinas por compreender que as vacinas são seguras e que têm um impacto em salvar vidas. Boa tarde, Carolina Reis da SIC. Gostava em primeiro lugar de tentar perceber como é que, sendo que pode ainda não haver uma resposta já completamente segura, mas como é que vai ser todo este processo? Quais são as vacinas que vão ser administradas, quantas doses, isto porque há um parecer da doutora Maria de São Machado que diz que deve ser dada, que aconselha a toma de uma dose. Vai ser feito um autoagendamento exclusivo e um fim de semana exclusivo, como está a ser feito agora para os jovens de 16 e 17 anos. Gostava de tentar perceber esta parte prática. Queria só voltar à questão aqui da minha colega que fez a pergunta antes de mim, em relação às expressões. Não vou insistir nesse sentido, mas vou pegar nas palavras do bastonário, que ainda a semana passada disse que esta divergência de opiniões e estas expressões que vinham ao público podiam fazer criar uma desconfiança em relação à toma da vacina. Isto numa altura em que nós vemos os movimentos negacionistas que se mantêm em Portugal e a crescer noutros países, principalmente noutros países europeus. E tenho aqui uma questão paralela. A letalidade nas pessoas acima de 80 anos tem vindo a crescer, como temos visto no relatório na monitorização das linhas vermelhas. Estava, salvo erro, 0,7% em abril e agora em 12%. Isto é por causa da redução da imunidade da vacina cerca de 3 a 4 meses após a toma das doses? Eu vou responder em relação... Desculpa, eu já vos tinha dito que obviamente esta decisão não substitui uma norma. Na norma vai ter que ser tudo explicado e também não substitui o processo logístico, portanto isto tem várias etapas, este processo da vacinação é complexo, mas o que eu quero dizer é pegar aqui nas palavras do Dr. Luís Graça, do professor Luís Graça, e dizer que o que nós aqui fizemos, nós todos, mas a Direção-Geral, a Comissão Técnica e os diferentes grupos de peritos que fomos ouvindo, vem no sentido de gerar confiança, não é gerar desconfiança, é gerar confiança. Portanto, nós conseguimos ganhar algum tempo para ter, enfim, uma decisão mais consolidada, mais segura e que nos permita ter menor incerteza em relação ao que pode acontecer. E, portanto, tudo o que foi feito não foi para atrasar nenhum processo, não foi para contrariar ninguém, foi exatamente para dizer aos portugueses, olhos nos olhos, que quando fazemos uma recomendação, volto a dizer, de vacinação universal, seja em Programa Nacional de Vacinação, seja em campanhas da gripe, seja agora na campanha Covid, é com base na confiança, com base na convicção de que os benefícios de facto superam os riscos e que esses riscos são aceitáveis para a população. E é essa confiança que nós estamos a cultivar aqui e que nos fez estar 10 dias a fazer uma análise de novos dados, de novos casos, a discutir no seio da CTVC e com outros peritos uma série de informações. Relativamente ao número de doses, o esquema que está agora em vigor é o esquema de 2 doses, como sabem. Esse foi o esquema que a Agência Europeia de Medicamentos recomendou. Os ensaios clínicos para estas vacinas foram feitos com esse esquema. Os dados com a vacinação para a estirpe, portanto para a variante Delta, indicam que são necessárias
necessárias 2 doses e já agora estes 15 milhões de adolescentes que nós estudamos nestes dias foram vacinados ou vão ser vacinados com um esquema de 2 doses. Portanto, até que se produza outro tipo de evidência, nós vamos manter a indicação do regulador, os resultados dos ensaios clínicos e os resultados dos dados que analisamos e, portanto, a recomendação que está neste momento em vigor é de 2 doses. Obviamente, também dizemos e voltamos a reiterar, tudo isto é muito rápido nesta pandemia e, portanto, estamos sempre atentos a novos conhecimentos, a novos dados, a nova informação e, obviamente, a ter que adaptar as nossas estratégias a essa informação. Esta flexibilidade é um sinal, na minha opinião, de inteligência, pois se os fatores mudam, nós temos que nos adaptar a esses fatores. Mas, voltando à questão, à data, tudo indica que o esquema será o de 2 doses, porque é esse que está, de facto, enfim, aconselhado, foi esse que foi testado e os nossos estudos basearam-se nesses dados. Depois, diga. Em relação às vacinas que vão ser administradas, são todas aquelas que estão a ser administradas agora ou há alguma que fica de fora? Não, só estão 2 vacinas até à data licenciadas para este grupo etário. Portanto, como disse o professor, nós não podemos administrar vacinas que não estão licenciadas e, portanto, sabemos que neste momento estão 2 vacinas licenciadas para este grupo etário e, portanto, temos que nos cingir ao que temos licenciado. Tal e qual como também não podemos vacinar crianças abaixo dos 12 anos. Portanto, há aqui um aspecto regulador que é muito importante e o Infarmed e a EMA são as 2 instituições que nos orientam nesse sentido. Relativamente às questões do autoagendamento, da logística, se vão ser concentradas, se não vão ser concentradas, eu não gostaria de ir por aí. Como sabem, há uma parte da Task Force que trata especificamente dessas questões da logística e do agendamento e de como é que é feita a chamada das pessoas e, portanto, eu não me quero pronunciar sobre um assunto que não é matéria da Direção-Geral da Saúde neste momento. Portanto, terão que pôr noutro fórum. Professor Graça, se quiser acrescentar alguma coisa. Acho que foi respondida a pergunta. Obrigada. Boa tarde, Francisca Genesi, da CMT. Só relativamente, vou voltar a este tema. As crianças têm de ser acompanhadas pelos pais no momento da vacinação, mas isto terá que incluir uma autorização expressa por parte dos pais, uma assinatura formal em como concordam, sim senhora, que o seu filho, o encarregado de educação, seja vacinado. Depois, saindo deste tema, há uma pergunta que eu acho que é importante, aliás, a resposta poderá ajudar a esclarecer aqui a questão dos óbitos associados às pessoas já vacinadas. Qual é que é a vacina mais associada aos óbitos neste momento? Creio que é importante perceber-se isso também, tendo em conta o reforço da 3ª dose e tudo mais. Por último, tem havido muita contestação por parte dos transexuais relativamente à falta de normas da Direção-Geral da Saúde, porque não sabem exatamente qual a vacina que têm de tomar, uma vez que tomam hormonas e, portanto, é difícil. Pergunto se essa recomendação vai existir, se sim, quando e que vacinas é que estas pessoas podem, de facto, tomar. Obrigada. Muito bem, eu vou tentar responder a todas as questões. Obviamente tratam-se de menores, diferente é os 16, 17 anos, já têm autonomia para poderem ir sozinhos, um menor, como para as outras vacinas todas, para a vacina da gripe, para as vacinas do PNV, deve ser acompanhado pelo seu tutor legal, progenitor ou não progenitor, portanto deve ser acompanhado por um adulto que tenha a tutela e a responsabilidade por esse menor. No momento em que um adulto se apresenta num centro de saúde para uma vacina do Programa Nacional de Vacinação ou para a gripe, ou se apresente num centro de vacinação para a vacina Covid, está a dar o seu consentimento expresso. Quer dizer, ninguém vai obrigado a um centro de vacinação com uma criança ou sem ser com uma criança. Portanto, a lógica é exatamente a mesma. Todos os adultos que se dirigiram voluntariamente a um centro de vacinação estão automaticamente a dar o seu consentimento. E, portanto, aqui será a mesma coisa, só que a criança vai obrigatoriamente acompanhada pelo seu tutor legal, seja progenitor ou não.
Relativamente à questão das mortes, o professor Luís Graça explicou muito bem. O que é que acontece com as pessoas com mais de 80 anos? Estas pessoas estão praticamente todas vacinadas, portanto, quaisquer mortes que aconteçam nesta faixa etária, que é a faixa mais vulnerável, obviamente ocorrem em pessoas que estão vacinadas, porque elas estão praticamente todas vacinadas. E também sabemos que estas pessoas foram vacinadas com vacinas mRNA, portanto, acima dos 80 anos, as vacinas que foram utilizadas foram as duas mRNA que estão licenciadas para o mercado da Europa e, portanto, é só por isso, mas não é por mais nenhum motivo, é porque estas pessoas estão todas vacinadas, quase, e receberam mais marcas de vacina que eram aconselhadas para este grupo etário. Portanto, não se pode daqui tirar nenhuma ilação de que estas vacinas façam bem ou façam mal. É mesmo assim, faz parte do seu perfil, da sua efetividade. Em cada 100 pessoas há sempre um grupo que não fica imunizado, fica vacinado, mas não fica imunizado e, portanto, o que está a acontecer está de acordo com o que é esperado para esta faixa etária, para este nível de vacinação desta população e, obviamente, para as marcas das vacinas que esta população recebeu. Não receberam outras marcas, portanto, todos os casos que ocorrem com estas. Relativamente à questão que é muito pertinente das pessoas transexuais e da questão da hormonoterapia, esta questão é de facto delicada e esta é uma das situações que está prevista nas normas, não é a única, mas é uma das situações que está prevista, que estas pessoas devem aconselhar-se com o seu médico assistente, que dirá qual será o melhor esquema e a melhor vacina que estas pessoas devem tomar. Portanto, são situações concretas, acontecem para outras situações, não é exclusivo e, portanto, fazer uma norma genérica para situações que são particulares não nos parece que seja a atitude mais adequada do ponto de vista da segurança e, portanto, estas pessoas devem consultar o seu médico assistente que as aconselhará e que eventualmente emitirá, enfim, um documento em que diz que para este paciente em concreto, para esta pessoa em concreto, o esquema mais adequado é este, fará isto para estas pessoas e para outras pessoas com outras portadoras de outras patologias. E fica então o essencial para já de uma conferência de imprensa que ainda será longa, porque estas coisas são mesmo assim, esta comunicação ao país feita pela Direção-Geral da Saúde e Graça Freitas, no fundo, a confirmar aquilo que já estava a ser um pouco avançado pelo Governo ontem, mas que hoje teve a confirmação, a recomendação da vacinação a jovens entre os 12 e os 15 anos, mas isto citando a Diretora-Geral da Saúde, trata-se para já de um anúncio ainda a tratar a questão logística. Partimos já à análise em estúdio. Temos em estúdio o Miguel Prudêncio, ele é especialista em vacinação do Instituto de Medicina Molecular. E via Skype temos Alberto Santos, da Confederação Nacional de Associação dos Pais, e temos connosco também a Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas. Alberto Santos, começo por si, representa os pais, seja muito bem-vindo. Temos aqui uma notícia já confirmada, a vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos, mas a verdade é que não sabemos quando é que ela vai começar. Estamos a um mês do arranque do ano letivo. Isto é um problema, pode ser um problema para os pais? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Pode, sem dúvida nenhuma, na perspectiva daquilo que era a tranquilidade, mas eu acho que hoje, acima de tudo, ou nós achamos, enquanto Confederação Nacional, que o mais importante foi atingido hoje, foi a clarificação de uma comunicação que os pais pediam no sentido de perceber o que é que poderiam fazer em relação aos seus filhos. Também temos a noção que, obviamente, há toda uma logística que é necessária salvaguardar, mas que, apesar de alguma apreensão, de alguma ansiedade, teremos que saber respeitar e esperar que já possam cumprir. Mas, Alberto Santos, entende que seria desejável que a vacinação fosse feita antes do arranque do ano letivo? Preferencialmente, até porque se a própria comunicação diz que é importante que a vacinação seja o mais massificadora possível, no sentido de alguma salvaguarda. Naturalmente, até no próprio planeamento que se quer tranquilo do próximo ano letivo, onde há recuperações de aprendizagens que estão já definidas pelo próprio Governo, com o plano que lançou, naturalmente que as próprias comunidades ficarão muito mais tranquilas se efetivamente
tiverem a noção que o grosso já está efetivamente vacinado e que naturalmente há uma ação maior. Tendo em conta que a taxa de contágio tem sido feita muito através destas faixas etárias, a partir dos 16 é certo, mas esta faixa etária tem sido também muito vulnerável. Entende que de alguma forma a vacinação deveria ser obrigatória? A questão da vacinação obrigatória é uma questão complicada, porque estamos, digamos, na decisão individual. De alguma forma, quando estamos a falar efetivamente num bem geral, e sabendo que dizem os parceiros técnicos que há uma menor carga, mas que ainda assim há uma fonte de contágio elevada, eu diria que se o bom senso puder presidir, naturalmente que essa obrigatoriedade nunca será necessária. No entanto, é importante que haja a consciencialização da importância da vacinação em prol do bem público. Mas esta decisão, Alberto Santos, é boa, é sem dúvida benéfica para o país e permita-me também já agora dar a minha opinião, mas já peca por tardia, ou seja, isto porque houve aqui muita indefinição, tínhamos a Direção-Geral da Saúde a defender vacinação sim, mas só com prescrição médica para quem trazer patologias, depois começámos a ouvir alguns avisos e muitos alertas também do Presidente da República. Houve aqui muito tempo perdido, na sua opinião? É óbvio que, naturalmente, e ouvimos a doutora Graça Freitas, que estariam à espera de mais dados para ter uma decisão definitiva. Agora, sem dúvida nenhuma, e nós dissemos já na semana passada, quando falámos sobre este assunto, que naturalmente era preciso da parte da DGS houvesse uma clarificação, porque percebemos que a própria comunidade médica tinha opiniões diversas. E é óbvio que os pais, querendo o melhor que para os seus filhos, não saberiam como se comportar, digamos, em prol dessa defesa. E por isso, se essa clarificação pudesse ter sido mais cedo, naturalmente e provavelmente não teria dado aso a tantas opiniões, digamos assim. Alberto Santos, muito obrigada, fica bem expressa a sua opinião aqui no nosso jornal e vamos já ao encontro de outra reação. Vamos ouvir a Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas e eu tenho comigo David Sousa. Seja muito boa tarde, seja também muito bem-vindo a quem peço já uma reação a esta decisão da Direção-Geral da Saúde. Não sei se está tudo muito bem. Vamos aproveitar e vamos falar com o Miguel Prudêncio, que ele também está em estúdio connosco. Ele é especialista em vacinação. Mas, Miguel, aproveito e faço-lhe já a pergunta que ia fazer ali há pouco. Que análise é uma boa notícia para o país? Bom, eu acho que é uma boa notícia, desde logo, haver esta clarificação que já era pedida há muito tempo. Eu não considero que este tempo de espera, digamos assim, até esta decisão seja negativo, porque, tal como a DGS explicou no comunicado de dia 30 de julho, nessa altura não foi, o parecer não foi contra a vacinação, mas antes no sentido de aguardar por dados adicionais para se tomar uma decisão com toda a confiança. Portanto, foi uma postura de prudência que, na minha opinião, faz sentido ter sido adotada. Entretanto, esses dados foram conhecidos ou foram obtidos e, com base nesses dados adicionais, foi tomada a decisão técnica mais adequada. Eu pensei que não representa os pais, nem representa as escolas, nem eu quero estar a pôr nessa posição, mas como investigador, esta decisão poderia já ter sido tomada há muito tempo, até porque estamos a um mês do arranque do ano letivo. Muito sinceramente, eu acho que estas decisões, e uma decisão deste tipo em concreto, é extremamente complexa porque tem que levar em linha de conta vários fatores, questões científicas, obviamente, mas também questões do impacto social da vacinação nestas crianças, na sua saúde mental, na escolaridade, etc. Faz sentido para si as explicações que Graça Freitas deu? Fazem-me todo o sentido. E outra questão que eu acho que também é importante não perdermos de vista é que, mesmo que a decisão tivesse sido tomada mais cedo, esta vacinação desses adolescentes entre os 12 e os 15 anos não iria começar mais cedo por causa disso, uma vez que ainda estamos a vacinar faixas etárias. E que impacto é que pode ter esta vacinação para a tão falada imunidade de grupo? É importante que esta comunidade seja efetivamente vacinada? Do ponto de vista da percentagem da população que vai estar vacinada,
o facto de termos mais estas 400 mil pessoas vacinadas, evidentemente vai contribuir para esse número, para a percentagem dentro da população total. Representam cerca de 4% da população total, portanto, potencialmente é um acréscimo de 4% na percentagem de pessoas vacinadas na população, portanto, sem dúvida que há um contributo. E em relação a este timing, Miguel, entende que de alguma forma seria importante esta faixa etária ser vacinada antes do arranque do ano letivo? Julgo que... Ou não trará mal maior? Vamos ver. Eu julgo que o ideal era que isso pudesse acontecer, mas, tal como ficou também claro na conferência de imprensa, a prioridade continua a ser para pessoas a partir dos 16 e para as pessoas entre os 12 e os 15 com outras doenças. E, portanto, nós não devemos de deixar de vacinar prioritariamente as pessoas para quem o risco de complicações da Covid é maior, para irmos vacinar uma faixa de pessoas que não têm probabilidade de desenvolver doença grave só por uma questão de estarem vacinadas antes do início do ano letivo. Se fosse possível tudo isto ser conjugado e conseguir-se a vacinação antes do ano letivo, seria o ideal. Não sendo logisticamente possível fazer isso, não penso que haja nenhum problema se, aliás, como disse a doutora Graça de Freitas, se for mais uma semana, mais 2 semanas, temos que continuar a vacinar pela ordem de prioridades que está definida. E o processo, efetivamente, Miguel, está a correr serenamente e sem grandes sobressaltos. Miguel, muito obrigada mais uma vez pela sua análise. Obrigado. Vamos agora recordar neste jornal a declaração do dia, que é sem dúvida de Graça Freitas. Todos os jovens entre os 12 e os 15 anos já podem ser vacinados em Portugal sem necessidade de prescrição médica, apenas terá de ser com a presença dos pais. A DGS recomenda a vacinação de todos os adolescentes de 12, 15 anos de idade. Esta recomendação, que surge na sequência da análise dos dados de vacinação nestas faixas etárias, nos Estados Unidos da América e na União Europeia, tem caráter universal, pelo que as vacinas estarão disponíveis para os adolescentes acompanhados pelos progenitores ou tutores legais, sem necessidade de indicação médica. Se não for exatamente antes do início do ano letivo, será nos dias a seguir e, portanto, a questão do ponto de vista do impacto desta vacinação na epidemia, enfim, se for mais uma semana ou menos uma semana, não terá um impacto negativo importante. E já a seguir, não perca o Jornal da Uma. Eu fecho deste jornal. Vem o Jornal da Uma com a Lourdes Baeta. Eu regresso à antena da 24, um pouco antes das 2 da tarde, onde vamos ter a reação das escolas a este anúncio feito hoje pela Direção-Geral da Saúde. Até já.